Vocês já pararam para pensar como seria a hierarquia da Igreja Católica? Se tem alguém acima do Papa ou se tem alguém abaixo do Papa? Quem são as pessoas que da hierarquia que estão no comando? Quem é a pessoa mais abaixo e quem é a pessoa mais acima? E como todo mundo sabe, a Igreja Católica é gigantesca. E para isso ela precisa ter uma hierarquia muito bem feita, muito bem definida. E ela sendo bem definida, isso vai garantir a organização e a administração da fé dos seus fiéis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que é essa estrutura da hierarquia da Igreja Católica, do Papa aos seus fiéis. Quem está aqui no meiozinho, quem está mais perto dos seus fiéis, quem está mais perto do Papa, quem escolhe o Papa, quem escolhe os cardeais, quem escolhe todo mundo ali, fechou? E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, publica para outras pessoas, compartilha com outras pessoas para me ajudar. Isso vai me fortalecer muito e eu agradeço muito. Antes da gente falar sobre a hierarquia, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história do catolicismo, como ele se formou, como ele percorreu esse trajeto todo até chegar nos tempos de hoje. Quando ele começou, como ele está hoje, tá ligado? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Antes de falar sobre a hierarquia, vamos lá. Só para a gente se contextualizar, o cristianismo nasceu lá por volta do século I. Quando a gente fala século I, a gente pega como base o Jesus. Quando Jesus nasceu, século I. Aí depois disso, decorre até hoje, até o século XXI, que é onde a gente está. No século I, o cristianismo nasceu na Palestina. Hoje a gente conhece muito por conta das guerras que está acontecendo lá, quando é a faixa de Gaza, Israel, Jordânia e Cisjordânia, beleza? Fica nesse meio aqui ali onde que Jesus nasceu, daí criou toda aquela história e tudo mais, beleza? Desde o século I. Toda a história do cristianismo nasceu com Jesus Cristo, passando os ensinamentos e os apóstolos passando suas pregações. Só para vocês entenderem, o cristianismo não nasceu com o nascimento de Jesus Cristo, mas sim com sua história que foi se descrevendo com o passar do tempo. Conforme Jesus Cristo foi passando seus ensinamentos, foi se construindo a ideia de cristianismo. Só para vocês terem ideia, o primeiro papa do mundo todo foi São Pedro, que é daí que vem a seleção todinha, é encailhado. Um vem após o outro para suceder e passar a palavra de São Pedro para frente. Já entrando dentro da hierarquia, eu já vou falar o primeiro, que é o Papa. Quem foi o Papa? Alguém sabe quem foi o primeiro Papa que teve aqui na Terra? Para quem não sabe, o primeiro Papa foi São Pedro, sim, um dos apóstolos de Jesus. E para dar continuidade nos ensinamentos que Jesus Cristo estava passando, precisava de sucessores. Cada sucessor que sucedeu São Pedro foi chamado de Papa, que vai liderar a Igreja Católica como um todo. E uma coisa interessante é que não tem aquela expressão São Pedro, manda chuva, São Pedro. Foi por conta que São Pedro, quando ele morreu, Deus deu a chave do céu para ele. E com isso se criou a metáfora São Pedro, manda chuva, porque como ele tem a chave das portas do céu, então ele tem acesso ao clima, ao tempo e tudo mais. Por isso que deu essa expressão, São Pedro, manda chuva, São Pedro. E com o tempo, com todas as guerras que teve lá na década de Jesus e tudo mais, para a aceitação da Igreja Católica, meu irmão, teve briga, teve intriga, teve uma bagaceira que só. Mas chegamos aonde chegamos. Hoje, a Igreja Católica está em todos os continentes que você imaginar, com bilhões de seguidores. E por vários séculos, a Igreja Católica teve influência na cultura, na sociedade, na política, em tudo, basicamente. Na onde você olhar, tenha um dedo da Igreja Católica. A hierarquia explicada. Agora sim a gente vai começar a hierarquia mesmo. Vamos lá. Vamos começar pelo topo. Quem está acima de tudo, que é o chefão, que é o poderoso chefão. O poderoso chefão de tudo, da Igreja Católica como um todo, como eu já falei anteriormente, é o Papa. O Papa é o poderoso chefão. E o atual Papa, agora de 2025, é o Papa Francisco. O Papa Francisco é o sumo pontífice. Eu acho que eu falei certo. Se eu não falei, me desculpe. O Papa é o líder máximo da Igreja Católica e também é o bispo de Roma. Ele é considerado o sucessor de São Pedro. Ele foi escolhido pelo Colégio dos Cardeais. Os cardeais, já vou falar daqui a pouquinho quem são eles, hein? E para se tornar um Papa, teoricamente,
pode ser qualquer pessoa que seja batizado na Igreja Católica. Recebeu o batismo lá, tudo certinho, você tem a chance de se tornar um papa. Só que, a partir do ano de 1378, só foi selecionado cardeais para o cargo. Somente os cardeais que foram selecionados para ser um papa. Ele, sendo a autoridade máxima dentro da Igreja Católica, ele toma decisões importantíssimas, tanto na fé, na disciplina, nas doutrinas, em tudo. Todas as decisões mais importantes que tem dentro da Igreja Católica, ele toma decisão. Só que todas as decisões que ele toma é aceita? Não, por conta que tem um clérigo ali para poder julgar se é uma boa ideia colocar, se é uma boa ideia não colocar, entendeu? Então tem essa prisão um pouquinho, entendeu? Só para facilitar melhor o entendimento, eu vou meio que trazer meio que uma política assim, puxando um pouquinho, entendeu? Para comparar a ambas as partes, entende? Por exemplo, o Papa, ele é parecido com o presidente do Brasil, por exemplo, o Lula. Vamos lá. O Papa é parecido com o Lula no aspecto administrativo. Ele tem um poder máximo dentro da sua hierarquia, só que ele não toma todas as decisões. Ele toma as decisões mais importantes, ele que assina no final ali, só que, não são todas. As decisões dele têm que ser passadas por um júri para ver se é uma boa ideia colocar ou não. Até porque o Papa Francisco é um pouquinho mais liberal do que os outros papas. Então ele aceita muitas coisas, só que não é aceito todas as coisas que ele aceita. Deu para entender mais ou menos? Só para vocês terem noção da quantidade de papa que já teve até hoje, desde São Pedro até o Papa Francisco. Pera aí, eu vou ler para ficar melhor. O Papa Francisco, ele é o 266º Papa existente atualmente. E já falando dos cardeais, os cardeais são o que estão abaixo do Papa, que são os famosos conselheiros do Papa. E essa reunião para eleger um novo Papa se chama conclave. Tem até um filme que foi feito, não lembro qual foi o ano, que se trata mesmo, mas é bem interessante que eu vou assistir depois, que se chama conclave. Como eu falei antes, os cardeais são os conselheiros. São as pessoas que estão ali do lado do Papa para ajudarem ele na administração como um todo. E quando possível, eles elegem um novo Papa. Ou quando é possível eleger um novo Papa, eu esqueci de falar isso no outro tópico, é quando o Papa ele morre ou quando ele não quer mais ser Papa. Ele, não quero mais ser Papa, vou dispensar, vou pedir impeachment do meu cargo. É só nessas ocasiões, ou quando o Papa desiste, ou quando o Papa morre, por conta que o cargo de Papa, ele é vitalício, beleza? E quando acontece isso, os cardeais chegam lá, fazem o conclave e selecionam o novo Papa. Na maioria das vezes é sempre um dos cardeais mesmo que vai se tornar o novo Papa. Alguns cardeais, eles trabalham em grandes arquidioceses, que são grandes regiões ali do catolicismo, que eles dominam, né? Tipo, aqui no Brasil, Estados Unidos, Índia, entendeu? Arquidioceses grandonas ali, territórios grandes do catolicismo. E outros trabalham ali do lado do Papa, orientando, ajudando ele. E para você se tornar um conselheiro do Papa, um cardeal, você precisa ter recebido o presbiterato. O presbiterato, para quem não sabe, é meio que o diploma que vai servir para você ter autoridade em passar o sangue de Cristo, o poder de Cristo, o pão de Cristo, tudo. Você ter o poder de passar a palavra de Deus para as outras pessoas, beleza? Você poder subir em um altar e ter autoridade em falar para as outras pessoas o que Deus quer falar para elas. A maior parte dos cardeais, eles são papas ou arcebispos, tá? São raros os casos quando são padres ou diáconos, beleza? Mas é mais quando é bispo ou arcebispos. E abaixo dos cardeais estão os bispos e os arcebispos, que são os líderes regionais, beleza? Os cardeais são líderes, meio que dos continentes. Tem um continente, daí eles são líderes daquele continente. Tem um continente ali, outro aquilo, acolá. E dentro do continente tem umas regiões, que são domínios dos bispos e dos arcebispos. Comparando com o meio político, ali, só para vocês terem uma ideia, os bispos e os arcebispos, eles são meio que os governantes dos estados. Cada estado tem um governante.
Daí eles vão comandar aquele território. Tem territórios que são maiores, tem territórios que são menores. E isso vai de acordo com cada local. Os bispos são responsáveis para tomar de conta desses territórios um pouco maiores e também é para tomar de conta dos padres e dos diáconos, para mostrar para eles o que tem que fazer, aonde tem que ir, qual é o cronograma do ano todinho, entende? Esse é o papel do arcebispo e do bispo, administrar aquela região. Para você se tornar um bispo ou um arcebispo, você precisa antes ter sido um padre. Você não pula diretamente para ser um arcebispo ou um bispo, ou só se você for muito foda e pular de vez. Mas você precisa ter passado toda aquela programação de padre, aqueles ensinamentos, aquela maturidade. Você precisa ter passado por tudo isso para você ser convocado para ser um arcebispo. E o arcebispo também é selecionado, tanto pelos cardeais como pelo papa. Para você se tornar um arcebispo ou um bispo, você precisa ter certas qualificações, como por exemplo, ter fé sólida, ter piedade, ter zelo, ter uma boa reputação, isso é meio que óbvio, né? Ter pelo menos 35 anos de idade, ser sacerdote há pelo menos 5 anos e ter mestrado e doutorado em área de teologia. Para quem acha que ser padre é fácil, né? Não, meu filho. Padre ou bispo, arcebispo, tem que ter muita formação. E é muito tempo se formando. Você precisa ter uma vocação muito grande para se tornar esse tipo de gente. Porque, tipo, é uma coisa muito pesada. Você não pode se deixar se levar por qualquer coisa. Você tem que dominar a sua mente e seu corpo para isso. Não é uma coisa que qualquer um possa fazer. É muito difícil você se tornar uma pessoa de Deus, podemos dizer assim. Abaixo dos bispos e dos arcebispos estão os padres. Todo mundo conhece um padre. Padre é como um prefeito da cidade. Ele vai organizar e administrar sua regiãozinha ali, sua cidade. Então, o padre é a pessoa que está mais próxima dos seus fiéis. É que está constantemente falando com seus fiéis. Os padres eles são responsáveis por fazer as missas e administrar os sacramentos, que é o batismo, as confissões e a Eucaristia. E vamos lá, você quer se tornar um padre. O que você precisa para se tornar um padre? Qualquer pessoa pode se tornar um padre? Pode. Você só tem que passar por uns bocados de coisas, né? E vamos lá, vamos listar elas. Ter mais de 25 anos, ser solteiro, ter feito 8 anos de seminário ou cursado teologia, e na maioria das vezes também filosofia, e é preciso ter sido ordenado diácono. O diácono, é o que a gente vai falar daqui a pouco, é o que está abaixo do papa. E diácono, o auxiliar do clero. Os diáconos são meio que padres sem ser padres. Eles não são 100% padres porque eles não podem celebrar missas. E também por conta que eles não terminaram os seminários completo. Então eles não receberam o diploma deles de padre. Então um diácono ele pode optar em ser um diácono para sempre ou ele terminar um seminário e se tornar um padre. Se ele se tornar um padre, ele não pode se casar, como todo de padre para cima, ele não pode se casar, ele não pode ter filhos, ele não pode ter uma relação sexual e tudo mais. Já o diácono em si, quando ele não pega, ele opta em ser diácono para o resto da vida, ele pode se casar, ter filhos, ter relação sexual, ele pode fazer um monte de coisa. Ele só não pode celebrar missas e nem administrar os sacramentos. Eles podem auxiliar os padres nas missas, nos casamentos, nas festas, nos serviços dos serviços que estão ali na igreja e tudo mais. Eles são meio que os auxiliares do padre, literalmente, né? E abaixo dos diáconos estão nós, os fiéis leigos. O que são os fiéis leigos? São todo mundo que é católico, mas não recebeu o diploma, não fez todo aquele processo para receber o presbiterato. Somos nós, somos nós. Aí, meus queridos, chegamos até o final. E aí, você conhecia toda essa hierarquia, quem era o topo, quem era a base e tudo mais? Você sabia de todo mundo? Se você não sabia ou se você já sabia, comenta aqui nos comentários, por favor, eu quero saber. Como sempre minha avózinha falava, pedir nunca é demais. Então, se você gostou do vídeo, chegou até o final, curte, comenta, compartilha. Mostra para mais gente que tem uma pessoa aqui do outro lado
falando sobre religião de uma forma que não é agressiva, que não é ofensiva, que é um jeito de falar com as outras pessoas para que aproximem outras pessoas e que conheçam cada vez mais as outras religiões. Nesse canal eu não vou falar somente do catolicismo ou do cristianismo como um todo. Eu vou falar sobre outras religiões, umas religiões que a pessoa nunca viu na vida, outras religiões que é muito discriminada, que é geralmente essas religiões que vêm mais por volta da África, que são matrizes africanas, né? São religiões muito bonitas, são religiões que me atraem muito pela sua beleza, pela sua cultura. Então, se você gosta, curte, comenta e compartilha. Vou falar mais uma vezinha aqui para terminar tudo. Eu agradeço muito se vocês chegaram até o final. Se vocês chegaram, meu muito obrigado. E até a próxima. Tchau!